O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os pratica e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que tendo todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que teu corpo todo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, veja como Deus respeita a nossa liberdade. É o que nós ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico. Se você quiser guardar os mandamentos de Deus, olha,
você vai ser guardado por Deus. Todos os mandamentos, tudo que Deus ordena, tudo que Deus manda na sua palavra, é para o seu bem. Ele te fez, Ele te conhece, Ele sabe o que funciona, porque afinal Ele te criou. Se você cumpre, você vai ser feliz. Nós estamos dentro do Sermão da Montanha hoje. Você será bem-aventurado. Agora, Deus não vai te obrigar a obedecer os mandamentos, a guardar os seus ensinamentos. Agora, saiba disso. Confie em Deus. Faz o que Ele manda e você viverá. Diante de você, Deus coloca a vida. E você tem o poder da decisão e da escolha. Se você decide pelo fogo, ele te queima. Se você decide em pôr a mão no fogo, não há possibilidade. Não existe milagre quando você desafia Deus. Quando você desafia a natureza das coisas. Não tem como o fogo não queimar. 1 litro de uísque não embebedar. Uma casa de massagem não te levar para o pecado. Não há possibilidade. Eu vou pegar leve. Pode ficar tranquilo. Porque eu acho que o Evangelho já disse tudo. Não há glosa. Não há necessidade de comentário ao Evangelho. E o Evangelho que vem para nós em pleno domingo de carnaval. Onde o que nós assistimos é o oposto de tudo que a gente acabou de ouvir. Sabe por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Porque Deus não vai forçar a barra de ninguém. Quando o último trio elétrico passar, quando a última escola de samba terminar, e você encontrar alguém caído, e você encontrar alguém na droga, alguém destruído, não necessariamente por causa do trio ou por causa da escola de samba, mas por causa das escolhas que a pessoa fez. Provavelmente, se você perguntar, há uma grande chance dessa pessoa dizer que é católica. Ou que, pelo menos, se identifica com a fé católica. Porque nós somos a maioria, segundo o IBGE. Ainda somos essa maioria. Por quê? Como é que é possível, né? Os evangélicos, não todos, mas muitos, eles ficam horrorizados com isso. E eles falam. Como é que a Igreja Católica admite que essas pessoas vivam do jeito que elas vivem? E aí está a resposta. Porque Deus não obriga ninguém. Você nunca vai ouvir aqui nesse púlpito o padre, a igreja, ensinando algo que seja contrário à fé, aos bons costumes, à ética. Ou seja, aqui sempre será apontado o caminho do bem, o caminho da felicidade, o caminho daquilo que é certo. Agora, não há possibilidade de que haja uma ingerência na sua mente, no seu cérebro, no seu livre-arbítrio, para obrigá-lo a fazer o que você não quer. A mãe diz assim, eu estou fazendo uma promessa, eu estou rezando para que meu filho se converta. Então, não existe isso. Que seu filho se converta porque Deus venha e mude a cabeça dele. Isso não existe. Você está rezando para que seu filho se abra à palavra de Deus. Para que ele se converta. Para que ele dê lugar à palavra de Deus. Então, ele, o seu filho, que está longe de Deus, Deus não vai obrigá-lo. Ele é livre. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que você gostaria que Deus, numa mágica, fizesse uma mudança, uma lavagem cerebral nele, mas não, isso não tem validade, isso não seria correto. Como não lembrar do filho pródigo? Que pegou o dinheiro do pai e foi gastar com uma vida desenfreada. Você é livre. O pai ficou triste? Sim. O pai ficou
chateado, com certeza. Mas há uma liberdade. Sabedoria seria acolher o que Deus está dizendo, e muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, nós temos dificuldade de entender, inclusive, algumas coisas da palavra de Deus. Não, a questão do divórcio. A questão do divórcio é uma coisa que, se a gente começar a conversar aqui, a grande parte dos que estão aqui não entendem. Por que a igreja é tão severa, ela é tão radical? Porque Jesus é tão severo, é tão radical. É por isso que a igreja é severa e é radical, é porque Jesus é severo e é radical com a questão do casamento, com a santidade do casamento. Agora, há uma liberdade. Há uma liberdade. E é isso que Deus está dizendo para você. Há uma escolha. Há um caminho que você deve trilhar. Que Deus participa. Santa Mônica, joelho dobrado no chão, rezando por Santo Agostinho, o filho de muitas lágrimas. É isso que Santo Ambrósio diz para ela, né? Quando ela vai pedir para Santo Ambrósio, tenta converter meu filho. Quantas mães dizem isso para mim, para os padres daqui? Tenta converter o meu filho. E Santo Ambrósio responde para Santa Mônica, é impossível que um filho de tantas lágrimas venha a se perder. Uma hora Deus vai tocar no coração dele. Claro que isso é uma palavra de esperança, mas no fim e ao cabo, não é só Deus, é Agostinho. Não é só a obra de Deus, é a obra de Agostinho. Não é a vontade de Deus, mas é também a vontade de Agostinho. As duas coisas se coadunam. Então não dá para você simplesmente jogar para a igreja a culpa, não é? De que pessoas que se dizem católicas não obedeçam, não vivam de acordo com os ensinamentos do Evangelho. É que você não pôs na balança, você não pôs na conta o livre-arbítrio. Vou dizer mais claramente. O Salmo da missa diz assim, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Quem é esse homem que não tem pecado em seu caminho? Todos nós aqui temos pecado em nosso caminho. Mas eu não quero pecado no meu caminho. Eu procuro me afastar do pecado que eu sei que está no meu caminho. Quem aqui de nós não chamou o irmão de patife e começou um ódio dentro do coração com essa implicância que nós vamos criando? Ninguém odeia uma pessoa do nada. Há um ódio dentro do coração. Há uma maldade dentro de nós. Você quer ver um lugar que o Satanás desperta um birajara, um homem, uma mulher que você desconhece, que eu desconheço? O trânsito. Na hora que eu me tranco dentro do carro, o Satanás diz, agora é nós. Porque eu jamais seria racista, eu jamais seria contrário à mulher, eu jamais subi o vidro do carro, se uma mulher me fechar, dependendo da cor da pele, e eu que sou, ó a boquinha. Entendeu? E eu desconheço. Você ri, mas é para chorar. Porque nós somos assim. Eu não estou falando só de mim, seu cara de pau, que está olhando para a minha cara e rindo. Porque esses somos nós. Feliz o homem sem pecado em seu caminho. Quem de nós não percebeu essa maldade, essa malícia? Fala assim, pô, mas esse cara não sou eu. Você quer ver como não é você? Basta baixar o vidro do carro e você sair e já é outra coisa. Já há uma primavera, já há um passarinho pimpilhando, já há um arco-íris nascendo, e você é outro homem, é outra criatura. E cadê aquele demônio que estava no volante? Com vontade de jogar o carro no primeiro que... Feliz o homem sem pecado em seu caminho. Quem de nós aqui não cobiçou a mulher? Qual homem aqui? Homem ou mulher, ou homem e mulher, que não tenha a cobiça dos olhos, que não alimentou no olhar, e agora com o celular, e agora que esses grupos, que a gente cai neles sem nem saber por que fomos colocados, sim ou não? Feliz o homem sem pecado em seu caminho.
que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Nós estamos num caminho. Nós estamos numa progressão. Nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós aqui fechou o balanço. Qual é a diferença entre nós e os outros? Eu quero andar na presença de Deus. Eu quero ser uma bênção na presença de Deus. Não tem pecadinho e pecadão. Compreende? O que há é uma desobediência dentro de nós. O que há é dentro de mim, dentro de nós, dentro de cada um de nós, uma criatura, um outro Ubirajara, um outro João, uma outra Maria, um outro José, que toda hora precisa morrer. É isso que está na segunda leitura. Que toda hora precisa ser esquadrinhado pelo Espírito Santo de Deus. Toda hora, todo tempo. E aí quando se apresenta a ocasião do pecado, é que eu me dou conta como eu ainda preciso crescer. Sim ou não? Como eu ainda preciso mudar. Como eu ainda sou e tenho e carrego em mim o homem velho. Como eu ainda não posso me colocar num lugar que não é meu. Eu não sou santo, eu não sou melhor que ninguém. Então eu não posso ficar na frente da televisão ou trocando de canal e dizendo, está todo mundo queimado no fogo do inferno. Está todo mundo, aleluia, misericórdia. Eu repreendo em nome de Jesus. Como se nós fôssemos os santos nesses 3 dias de Momo reinando sobre a face da terra. Do capeta tomando conta da vida de tanta gente, mas inclusive da sua, com a língua do tamanho do mundo, maior do que a emissora de televisão inteira, maior do que a Sapucaí todinha. Veja como a palavra de Deus diz hoje para nós, que o pecado começa onde? Nas obras? Nas atividades? Nos fatos? Não. A palavra de Deus diz que todo pecado, toda desobediência a Deus, todo o afastamento de Deus começa no coração, mais precisamente na mente. Eu posso hoje estar cumprindo toda a lei, em pleno domingo de carnaval, estou na missa, estou na igreja. A pergunta é, o meu corpo está na missa, o meu corpo está na igreja, mas a minha mente, o meu coração está verdadeiramente em Deus? Essa é a grande questão. Porque Deus que sonda, Deus que conhece o coração, sabe se dentro de nós há a alimentação, a propagação de uma chama maligna, diabólica, de ódio ao irmão, como diz a primeira questão, de adultério, de mentira, de duplicidade, uma hora serve a Deus, outra hora não serve a Deus, uma hora quero, outra hora não quero. Eu preciso, Deus me chama nesta noite a tomar uma decisão. Não amanhã, não depois da manhã, mas em cada missa, em cada dia que surge. Senhor, eu quero te amar, eu quero te servir, e que isso seja de coração. Porque o que não vem do coração, o que não vem do mais profundo de mim mesmo, não sou eu. Não é uma entrega verdadeira. Não é uma entrega verdadeira. Deus que agora esquadrinha pelo Espírito Santo a nossa mente e o nosso coração. Ele conhece a nossa miséria, a nossa fraqueza, e Ele está dizendo para você, se você quiser, nós vamos juntos nesta jornada de fazer de você uma pessoa melhor. Se você quiser, eu vou com você, fazendo de você um homem melhor, uma mulher melhor. Arrancando do seu coração esse ódio, essa tendência a diminuir os outros, patife, tolo. E aí a coragem depois de dizer, mas eu não matei ninguém, eu não mato, eu não roubo,
Eu não tenho nem o que confessar com o padre. Eu nunca fui me confessar com o padre Ubirajara, nem com o padre Cássio. O que eu vou dizer para eles? 1 ano sem se confessar. E não tenho o que confessar com o padre. Deus está esquadrinhando, viu? O Espírito Santo está esquadrinhando o seu coração. E percebendo como tantas coisas têm passado desapercebidas na sua vida. Como coisas que estão aí, graves, e que você considera de pouca monta, porque afinal, você não matou e nem roubou. Você acha que um casamento se destrói da noite para o dia? Não se destrói. O adultério não acontece da noite para o dia. São pequenas indiferenças, são palavras mal colocadas, são gestos de pequena violência, mas que mostra o desprezo, a não bem-querença do outro, o não interesse pela dor, pela alegria, pela vida do outro. É isso que constrói todos os dias o que depois será um casamento falido. Que provavelmente seria mais honesto dizer: acabou. Esta porcaria acabou. Isso não é um casamento. Isso é uma droga. Isso não é um casamento. Isso é um complô de um irritar o outro, para ver quem vence, quem morre primeiro de um infarto. Isso não é um casamento. É mais honesto. É mais honesto, caramba. Mas não. Fica ali um matando o outro assim, ó, como se fosse piolho. Sabe assim, no dedo assim, ó, com nojo. Era mais honesto e bonito diante de Deus, cada um seguir seu rumo. Um chegar para o outro e dizer assim: olha, nós já estamos velhos, cansados, um cuida do outro, tá bom? Mas nós somos apenas amigos, não tem casamento mais. Evitaria o adultério. Evitaria a traição. Ou como Jesus disse no Evangelho, será que essa não é uma união ilegítima, irregular? Ou seja, um casamento nulo? Mas já tem 20 anos, mas podia ter 50. É nulo, é nulo. E aí você insiste numa coisa que Deus não fez, que Deus não uniu. Podia curar. É fato. Eu conheço vários casamentos. Já conheci. Casamento que nasceu nulo, que não era de Deus, mas que o casal curou com Deus. Deus curou aquele casamento, que era em raiz nulo. Mas aí tem que ter dois querendo, né? Sim ou não? Aí um quer e o outro não. Como é que termina isso? Em adultério. Como é que termina isso? Em algo pior que o adultério. Porque antes do adultério, Jesus falou da morte, do assassinato, que é um matando o outro em vida. Um considerando o outro morto em vida. Tem casamento de gente de igreja em que um considera o outro morto. Um considera o outro morto. E só estão esperando a tampa do caixão fechar. O que o Senhor está propondo? Ele está esquadrinhando o nosso coração, o nosso espírito, para revelar para nós o que é dele e o que não é. O que presta e o que não presta. O que vale e o que não vale. Ah, mas isso aqui é pequeno. Não é. Deixa Deus esquadrinhar para mostrar se é pequeno. Deixa Deus esquadrinhar, o Espírito Santo, entende? Revelar se isso pode se passar, se isso pode se deixar. E você verá que não. E nesse domingo, o Senhor está dizendo para nós que não pode haver mentira onde Deus habita. Não há mentira onde Deus habita. O pai da mentira é o diabo. Deus é Deus de verdade. Onde há mentira, onde há disfarce, onde há disfarçatez, meias palavras, compreende? Jogo de esconde-esconde. Deus aí não habita. Deus habita onde há verdade. Senhor nosso Deus, não somos melhores, mais santos do que ninguém. Mas nesta missa, ouvindo o sermão da montanha, eu compreendo que só dá para ser bem-aventurado
feliz se eu me deixo converter pela tua palavra. E aí eu vou progredindo na tua palavra. Não vai ser feito da noite para o dia, não vai. Casamento não dá certo da noite para o dia. A vida com os outros não dá certo da noite para o dia. A convivência social não dá certo da noite para o dia. As coisas na igreja não acontecem da noite para o dia. Se você deixa Deus trabalhar. Se Deus é teu parceiro. Se você faz uma parceria hoje, em cada missa, hoje, com Deus, pode ter certeza. Apesar de todas as tuas e as minhas dificuldades, Deus vai trabalhar com você. Assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.